essa última semana de Jesus. Mas antes de tudo, vamos pedir a direção. Vamos pedir a direção do Senhor. Porque quando a palavra de Deus é lida, Deus fala conosco. Seu Espírito faz com que a letra morta torne-se palavra de vida. Então vamos orar nesse momento, colocando nossas vidas diante do altar do Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia. Graças te damos pelo privilégio de poder ter a Tua palavra em nossas mãos e de poder ler e estudar a Tua palavra. Ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus, queremos suplicar que o Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo nesse momento. Que ao entender como foi esta última semana do Senhor, possamos ser movidos pelo Teu Espírito, não apenas para a compreensão de uma história, mas para dentro da história mesmo. E o Teu Espírito possa usar a Tua palavra e falar profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor amado. Amém. Muito bem. Ontem os irmãos acompanharam com a Shirley a segunda-feira. Então vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 21, dos versos 23 a 27. E lembrando aos irmãos, o que está em colchete, entre parênteses, é sempre os textos correlatos, ou seja, a mesma passagem do texto de Mateus. Quando aparece só um texto, é porque ele é único. E aí eu quero lembrar aos irmãos exatamente isso, de que os evangelistas escreveram esses relatos em épocas diferentes, para pessoas ou para igrejas diferentes e em momentos diferentes, não é? Então temos o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, por volta do ano 60. Depois temos o Evangelho de Mateus e de Lucas, entre 60 e 70, e o Evangelho de João, por volta do ano 90. Veja, as duas parábolas aí estão todas ligadas à mesma questão da autoridade. Jesus faz a pergunta, eles não respondem à pergunta de Jesus. Jesus vai e conta duas parábolas. Essas parábolas estão todas juntas nesse mesmo tempo. E veja que os fariseus entenderam a parábola. Entenderam que eles, os fariseus, os saduceus, e os antecedentes deles tinham matado os profetas. Os profetas a quem Deus tinha enviado para revelar a palavra de Deus. E Jesus está dizendo que agora ele é o filho que vem e vai ser morto. Veja que Jesus está falando isso antes que tudo ocorra. Agora, Mateus 22, de 1 a 14, Jesus vai fazer outra parábola. E eu quero que os irmãos entendam, porque essas parábolas estão exatamente na sequência daquela questão. Que autoridade faz essas coisas? E aí Jesus vai começar a mostrar que eles dizem que vão cumprir a lei, mas não cumprem. É o filho que diz, sim, eu vou, mas não vai. Né? Eles são os agricultores maus. E agora vem a terceira parábola de Jesus dentro de tudo isso. Capítulo 22, de 1 a 14. Então veja que nessa parábola, Jesus novamente faz uma diferenciação aí, e eu quero que os irmãos percebam um detalhe interessante, porque na parábola dos agricultores maus, Jesus vai dizer que aquele povo não era digno e um outro povo será digno porque vai dar frutos, né? Ele vai dizer na primeira parábola que no último dia
prostitutas e publicanos se sentarão à mesa do reino de Deus. E agora, novamente, Jesus faz esse paralelo, mostrando que aquele povo, os judeus, estavam rejeitando o Messias e que Deus agora iria chamar outro povo, das ruas, dos valados, ou seja, qualquer pessoa que estivesse chegando, não é? E o verso 14 é intrigante, porque vai dizer: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola tem como objetivo não responder muitas coisas, apenas mostrar que alguém que entrou ali, né, e a gente tem que lembrar que a parábola não vai ser uma cópia perfeita de um ensinamento, de uma perspectiva espiritual, apenas está mostrando que só permanecerão nas bodas do Cordeiro quem estiver com novas vestes, ou com as vestes nupciais. Quer dizer, no céu não vai ter um jeitinho. A ideia de que esse convidado entrou de penetra, a gente diria isso hoje, né? Ele entrou de um jeito que não foi percebido pelos servos, mas foi percebido pelo rei. Parece, mas não necessariamente. É importante a gente entender que a parábola não vai responder todas as questões. A parábola tem como objetivo mostrar a história com um fundo espiritual. Ou seja, aquele homem que passou despercebido pelos servos do Senhor, daquele rei, não passou despercebido aos olhos do rei. Então, o foco não é aquele homem. O foco é o olhar do rei, que é capaz de dizer: a sua roupa não é uma roupa da festa. Você está fora. Entendeu? Porque a questão não é esse homem. A questão é de que, diante do olhar do rei, ninguém passa despercebido. Então, esse homem exemplifica, talvez, aquelas pessoas que acham que, pelas suas boas obras, ou pela sua religiosidade, um dia poderão comparecer diante do Cordeiro. Mas na festa do Cordeiro, comparecerá apenas que foram transformados e que vestem vestes de justiça, né? Vestes dignas das bodas do Cordeiro. Né? Então o foco aí não é tanto o homem que entra, mas o olhar do rei, porque o texto vai dizer que quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali, quer dizer, o seu olhar ali percebeu e disse: opa, você não faz parte dessa festa. E o tira. Né? Então, isso mostra a ação soberana desse Senhor. Não é? Muito bem, vamos prosseguindo. Mateus 22, de 15 a 22. Veja que Jesus conta essas parábolas e os fariseus estão ouvindo, os saduceus estão ouvindo e estão entendendo tudo. Eles estão doidos para matar Jesus, mas não podem. Veja que depois que Jesus pronuncia aquelas parábolas, aqueles homens saem, e aí eles chamam os seus discípulos e os colocam ali para testar Jesus. E veja que a forma como eles chegam a Jesus é uma forma dissimulada, né? Tudo que eles falam ali, eles não falam com verdade. Sabemos que és mestre, que és sábio, que falas a verdade de Deus. Jesus não se impressiona com bajulação. Por isso Jesus vai chamá-los de hipócritas. Por que vocês estão me colocando à prova, hipócritas? Né? E Jesus é rápido. O que é que tem aqui na moeda? O rosto e a inscrição de César. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque isso é muito capcioso. Se Jesus diz, não é lícito pagar nada a César, eles acusariam Jesus de rebeldia, de revolução, de anarquia, contra a autoridade de César. Se ele dissesse que deveria pagar o tributo a César, eles acusariam Jesus de ser um traidor da nação. E Jesus vai no ponto. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É interessante isso aqui também. Por isso que as pessoas ficavam assim impactadas com Jesus, porque os saduceus, os fariseus, os escribas eram homens que tinham o pleno domínio do conhecimento textual do Antigo Testamento.
E é interessante que esse grupo dos fariseus, e Jesus sabia disso, eles acreditavam o seguinte, que eles viviam só aqui e que depois da morte deixavam de existir. Ou seja, não tinha ressurreição, não tinha vida após a morte. Eles entendiam que a vida era aqui, tudo que se tinha que desfrutar era aqui, e terminada a vida, acabava-se tudo. Eles ainda tinham um tipo de conceito de que, na verdade, eles viviam nos filhos. A ideia era de que eu morro, mas parte de mim vai viver nos meus filhos e assim por diante. Então, eles não têm a ideia de ressurreição, eles rejeitavam essa ideia. Só que eles contam uma parábola para Jesus, né? Eu acho que Jesus pensou assim, vocês estão contando uma coisa que vocês não acreditam, né? Por isso que Jesus faz esse link no final, ao dizer, porque Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Se Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Né? Muito interessante esse link. Ou seja, Jesus está mostrando que a ideia deles está errada. E também quando fala da eternidade, fala de que na eternidade não seremos mais como aqui, nessa dimensão, nessa história. Seremos como anjos, ou seja, homens e mulheres, mas sem essa necessidade sexual de existir. Né? Jesus aí coloca de uma forma muito clara. Verso 34 a 40. Veja, que havia uma disputa entre fariseus e saduceus. E aí, sabendo que Jesus tinha calado os saduceus, um doutor da lei, um intérprete da lei, ele chega a Jesus e diz, qual o maior mandamento? Jesus vai resumir todos os mandamentos do Antigo Testamento em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você observar com atenção, os 10 mandamentos estão distribuídos nesses 2 mandamentos. O primeiro mandamento, do primeiro ao quarto mandamento, quando diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, guarda o dia de sábado para santificar, e não blasfemar o nome de Deus, não usar o nome de Deus em vão. Esses 4 primeiros mandamentos referem-se a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós não nos rebaixamos à idolatria, nós temos reverência diante da sua presença e da sua soberania, nós guardamos o dia do Senhor com amor e dedicação, não usamos o seu nome em vão. Quando amamos a Deus, colocamos Deus como primeiro em nossa existência. E do 5º mandamento até o 10º, está referindo-se ao seu relacionamento com o seu próximo. Então, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Ou seja, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, temos condições verdadeiras de amar o nosso próximo. Jesus resume a lei nisso. No amor a Deus, em primeiro lugar, no amor ao próximo. O amor ao próximo é reflexo desse amor a Deus. Por isso Jesus vai dizer que o segundo é semelhante, mas veja, não é o primeiro. E muitas pessoas acabam invertendo hoje a situação. Dizem que se eu amar o próximo, eu mostro que amo a Deus. E é o contrário. É o contrário. Então tem gente que fala assim, se eu for uma boa pessoa, se eu for caridoso, se eu acolher os pobres, os órfãos, se eu fizer boas ações, Deus verá isso e vai se alegrar de mim. E na verdade o conceito é o contrário. Você ama Deus em primeiro lugar, o coloca em primeiro lugar. Ele se torna seu Senhor soberano. E por ele ser o seu Senhor soberano, você ama o próximo como a ti mesmo. O texto está dizendo que ele fez a pergunta a Jesus para prová-lo.
Então, ele quer pegar Jesus em algum aspecto da lei. Sendo ele um fariseu, os fariseus eram experts em criar normas para entender a lei. Então, ele quer pegar Jesus em algum erro. Só que Jesus vai no âmago da questão. Verso 41 a 46. É interessante isso aqui, porque Jesus está mostrando, porque na mente dos fariseus, o Messias era humano. Até hoje, os judeus imaginam que o Messias será um ser humano normal, dotado de um certo poder, mas humano. E Jesus aqui faz uma pergunta do qual eles não tinham condições de responder. Porque Jesus está provando que o Messias, ele é Deus. Não era apenas um mero homem, mas o Deus eterno. Quando Jesus cita aqui o Salmo 110, essa citação de Jesus aqui, porque quando ele pergunta, de quem é filho? O Messias, o Cristo. Filho de Davi. Filho de Davi segundo a descendência humana. Só que Jesus diz assim, então, pera lá, como é que Davi, pelo Espírito, e aí Jesus coloca isso de forma muito clara, para mostrar a inspiração do Espírito Santo, ou seja, Davi não disse isso da boca para fora, não foi da inteligência de Davi, mas foi pela ação sobrenatural do Espírito. Davi, pelo Espírito, chama-o Senhor, dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Na nossa linguagem, a gente não consegue perceber isso aqui, mas no texto hebraico fala, Yahvé disse a Adonai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Yahvé é o nome de Deus. É Deus quem diz a Adonai. E Adonai não é Davi. Adonai é o Messias. Adonai era um nome, era um termo designado para Deus. Meu Senhor, assenta-te. Ou seja, Deus está dizendo, filho, assenta-te à minha direita e eu vou submeter os teus inimigos aos teus pés. Isso mostra que ali Jesus quebrava mais uma percepção. Por isso eles não sabiam responder a Jesus. Porque isso estava além da compreensão deles. E isso, queridos, é um véu até hoje para os judeus. Mas um dia esse véu será rasgado. E aí eles compreenderão, de fato, que o Messias não será um mero homem, mas de fato é o eterno Filho de Deus. E por fim, Marcos 12, 41 a 44. E essa é a cena que vai fechar a terça-feira de Jesus. Deve ter sido uma terça-feira muito agitada. Esse texto de Marcos aparece aí no final desse dia. E é interessante porque aqui a gente pode fazer muitas ligações, não apenas com a questão financeira. Os judeus, eles gostam de dar ofertas. Se a gente for pensar direitinho, os judeus, eles têm 3 tipos de dízimo, que corresponderia a 25% do que ganham. Então, eles têm vários tipos de ofertas e eles gostam de dar. Só que Jesus daqui está observando aquele ato de culto. E os ricos colocavam muita coisa. Novamente entra aquela percepção dos fariseus. Eles colocavam muito para serem vistos, observados, exaltados. Olha quanto esse irmão dá aí de dízimo ou de oferta. Só que Jesus está observando e vê uma viúva. E aí, queridos,
a gente percebe algumas coisas interessantes. Viúva e pobre. Uma viúva na Palestina do primeiro século tinha uma situação muito difícil. Se ela não tivesse filhos, ela passaria fome. Porque quem trabalhava eram os homens. Quem trabalhavam eram os homens. A mulher dependia do marido e dos filhos. Não sabemos se essa mulher tinha filhos. Apenas Marcos vai dizer que era uma viúva. E ela era pobre. Ou seja, a condição dela era uma condição de dupla dificuldade. E ela está levando 2 pequenas moedas, 2 leptons, diz no grego. Que, quando fala aí, juntas davam 1 quadrante, é uma moeda romana de pequeno valor. Seria centavos hoje. Ela leva até o gasofilácio e coloca aquelas 2 moedas. Jesus observa o coração daquela mulher. A oferta não é tanto a quantidade, mas a intenção do coração. Aqueles homens pensavam que podiam comprar a Deus, dando grandes somas de dinheiro. Mas o coração deles era enganoso. Jesus observa aquela viúva e vê nela não apenas a entrega pequena, de um valor pequeno, mas ela está entregando tudo. Por isso que na nova aliança, a questão não é o dízimo. Tem gente que fica perguntando, mas e o dízimo? Para a nova aliança, a questão não é o dízimo. Porque na antiga aliança, o dízimo tinha um objetivo muito claro: sustentar o tabernáculo, a obra de Deus, sustentar os levitas, os sacerdotes, que trabalhavam para a obra de Deus, porque eles não tinham terra. Entretanto, na nova aliança, o dízimo, ele é ampliado, não para uma porcentagem pequena da nossa vida, mas o todo. Ou seja, para Deus não é apenas 10%. Para Deus é tudo. Tudo que tenho, tudo que sou é para a glória dEle. O meu trabalho é dEle, os meus ganhos são dEle, a minha vida é dEle, as minhas forças, minha inteligência, minha capacidade e tudo que eu venho a dar a Deus, tudo é dEle. Não é mais uma questão de porcentagem. Tem gente que imagina assim, eu dou 10% para Deus e fico com 90% e faço o que bem entender. Não, os 10% são para o Senhor, mas os 90% também são do Senhor. E eu sou um mordomo. E o mordomo cuida, ele zela, ele investe, ele faz o que é correto, porque aquele dinheiro não é dele, aquele dinheiro é de seu Senhor. Se nós ampliarmos isso, podemos pensar o seguinte, que para Deus, não basta você dar muita coisa. Tem gente que imagina que precisa passar a semana inteira em culto, em coisas espirituais ou meramente espirituais, mas não dedicam o coração. Às vezes as pessoas frequentam muitos cultos, mas o coração está longe de Deus. O que nós precisamos entender é dar tudo para Deus.